Olá a todos, me chamo Iris de Santos Santana, sou graduanda em Psicologia na UFBA e vim falar sobre o projeto de pesquisa que estou realizando, que é o desenvolvimento e validação de uma medida de procrastinação no trabalho, orientado pela doutora Fernanda de Souza Brito, psicóloga e também docente na UFBA. Por que estudar procrastinação e por que desenvolver e validar uma escala de procrastinação no trabalho? Então, apesar de termos uma vasta literatura acerca da procrastinação em geral, ou seja, sem um contexto específico, e também da procrastinação acadêmica, existe ainda uma lacuna na literatura, internacionalmente e nacionalmente, acerca da procrastinação, especificamente no contexto do trabalho, como foi apontado pela análise bibliométrica de Yan e Jiang, onde também foi apontado uma crescente nos últimos anos sobre a temática. Nós também temos apenas uma medida de fácil acesso e tradução que explora os comportamentos procrastinatórios no contexto do trabalho, que é o de Meeting Colaboradores, de 2016, além de que a bibliografia traz os inúmeros prejuízos, tanto pessoais quanto para o ambiente de trabalho, como baixo engajamento no trabalho, baixa performance, estresse. Então, seria relevante nesse sentido adaptar, desenvolver e validar uma medida específica para esse ambiente que se apoie nos 3 pilares da procrastinação que nós identificamos de acordo com a bibliografia, que envolve a cognição, a motivação e também o comportamento. E o que é a procrastinação no trabalho? Então, especificamente nesse contexto, a procrastinação no trabalho é definida por Meeting e colaboradores dessa escala única que a gente tem de fácil acesso, como sendo um atraso de ações relacionadas ao trabalho por meio de um envolvimento intencional, comportamental, cognitivo, em ações não relacionadas ao trabalho, sem a intenção de prejudicar o empregador, o funcionário, o local de trabalho ou o cliente. Para nossa finalidade, realizamos a coleta de dados através do Google Forms, após a aprovação pelo Conselho de Ética. Então, os participantes que lerem concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido preencheram os dados sociodemográficos, perguntas para compreender o contexto laboral, como profissão, carga horária e regime de trabalho, e, em seguida, responderam às escalas de procrastinação no trabalho, que procuramos inicialmente avaliar uma perspectiva situacional, criando e também adaptando itens baseados no modelo hexagonal do Roland. Então, dividimos a escala de procrastinação em 3, em que o primeiro são as características da tarefa em que as pessoas costumam evitar e procrastinar, baseando no modelo do Roland, de tipos vocacionais, ou seja, se são tarefas realistas, investigativas, artísticas, sociais, empreendedoras ou convencionais. A complexidade e atratividade da tarefa, ou seja, se eles evitam e procrastinam tarefas que consideram difíceis ou não atrativas. E em terceiro, em relação aos comportamentos que fazem enquanto procrastinam. Aqui nos baseamos no modelo do Meeting, de procrastinação no trabalho, em que ele divide os comportamentos enquanto procrastina em Sojourn e Cyber Slacking. A diferença entre eles é que no Sojourn, a procrastinação é realizada em comportamentos fora da internet, como fazer pausa para o café, pensar sobre o futuro, e o Cyber Slacking são comportamentos virtuais no meio online, como fazer compras, usar as redes sociais. A análise de juízes ela foi realizada por um especialista na área e por 3 estudantes de graduação que conhecem o modelo do Roland. Para a divulgação, nós utilizamos um método da bola de neve para ampliar a amostra, que divulgamos nas redes sociais e também imprimimos e colamos em locais que temos certa proximidade. Os critérios de inclusão eram que fossem trabalhadores assalariados brasileiros acima de 18 anos que estivessem na mesma ocupação há pelo menos 6 meses. E o critério de exclusão era se a atividade laboral fosse referente a um estágio não remunerado ou trabalho voluntário, ou se a pessoa estivesse desempregada ou aposentada. Conseguimos, em nossos resultados preliminares, 132 participantes, sendo eles a maioria da Bahia, maioria feminina, maioria também que ocupa cargos de liderança. O regime de trabalho, a maior parte está no regime CLT. Carga horária, a maior parte trabalha de 31 a 40 e também acima de 41. Modalidade, a maioria trabalha presencialmente. A renda, a maior parte foi entre 1 a 5 salários mínimos e não houve diferença significativa na escolaridade entre ensino médio superior e pós-graduação. Quero destacar que, por conta dos muitos fatores, nós decidimos dividir as análises fatoriais em 3 blocos. Inicialmente, a análise fatorial exploratória foi possível, pois os valores do KMO e do Bartlett se mostraram adequados em todas as análises fatoriais, todas as 3. Nós tivemos aqui um pouco mais da metade da variância total dos dados explicada pelos fatores, mas ainda há uma parcela considerável de variância que precisa ser desenvolvida. Todos os métodos também de rotação foram Oblimin com normalização em Kaiser. O nosso modelo inicial, pensando no modelo do Roland, ele não se confirmou até o momento. Em vez disso, identificamos uma divisão dos fatores que já anteriormente foi citada na bibliografia, como sendo dados, ideias, coisas e pessoas que correspondem aos tipos de atividades que os participantes eles tendem a adiar ou procrastinar.
As cargas fatoriais dos itens variaram entre 337 e 827, sendo o fator de pessoas o que apresentou a menor carga fatorial. Acerca da percepção da atividade como sendo difícil ou mais ou menos atrativa, tivemos 48% de variância dos dados explicada pelos fatores. O modelo ele apresentou boa adequação, com 4 itens em cada fator e com as cargas fatoriais variando entre 441 e 811. Nosso modelo, seguindo a mesma linha da escala de Metin, separar os comportamentos enquanto se procrastina entre atividades dentro e fora do meio online, sofreu uma alteração. Então, observamos um terceiro fator como sendo a ação de fantasiar sobre o futuro. O CyberSlag ele foi representado por 3 itens, enquanto o Soldering e o Fantasiar foram representados por 2 itens cada. Tivemos 65% da variância dos dados explicada pelos fatores, mas ainda precisamos desenvolver um fator com mais itens para aumentar a consistência e a representatividade dos dados. Os resultados eles são preliminares, então ainda estamos em processo de coleta de dados, o que poderá causar uma robustez mais correlações significativas. E, inicialmente, os dados foram analisados no SPSS, mas será feita uma migração para o Factor, que é uma ferramenta mais indicada na literatura para análise fatorial exploratória. Estas são as referências, e obrigada pela atenção.